Olá, meus queridos, minhas queridas do sétimo ano. Mais uma vez, professor Leandro com vocês, dando continuidade àqueles povos pré-colombianos. Hoje nós falaremos dos maias, um dos povos mais sofisticados do continente americano antes da chegada de Colombo. Os maias, eles habitavam aquela região da Mesoamérica, que a gente chama hoje de América Central, principalmente ali aquela região do México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize, aqueles países da América Central. Bem, a gente precisa falar que politicamente eles eram um pouco diferentes dos incas. Enquanto os incas montaram um maior império, os maias, eles montaram cidades-estado. Não existia um limite do território maia. A gente não pode dizer que foi um império grandioso, como é o caso dos incas. O que a gente pode falar dos maias é que eles formaram cidades-estado. E cada uma dessas cidades-estado era autônoma, ou seja, tinha um ajal, que era como eles chamavam o seu rei, que eles também acreditavam ser alguém ali enviado pelos deuses. Então também tinha um pouquinho de teocracia, tinha um pouquinho de divindade no comando, assim como os incas, mas era bem diferente porque as cidades-estados maias, elas eram autossuficientes e vez por outra uma brigava com a outra, vez por outra saía um arranca-rabo para ver quem é que ia mandar nas demais cidades, e esse poder central ele ia até, embora ele não existisse de uma forma efetiva, a cidade mais popular, mais famosa, mais rica, ela ia mudando de tempos em tempos. Acredita-se que a civilização maia começou a habitar ali aquela região da Mesoamérica mais ou menos 1800 anos antes de Cristo. Entretanto, o período clássico, o período de apogeu, o período onde a civilização maia teve o seu maior encanto, com maior população, enfim, com uma maior troca entre as cidades e estado, foi ali entre os anos 250 e o ano 900, já depois de Cristo. Esse período é conhecido como período clássico da sociedade maia, período clássico maia. Pois bem, falamos aqui que eles tinham um dedinho da religião ali, funcionando junto com o governo, e eles eram politeístas. Já vimos essa palavra antes, significa que eles acreditavam em infinidade de divindades. E, como a gente já viu, a religião ela faz parte da cultura de um povo. E a cultura dos maias ela era super interessante. Interessante e um pouquinho pitoresca pra gente, um pouquinho diferente, porque eles eram politeístas, algo que a grande maioria cristã não está acostumada, e eles faziam sacrifícios. Eles matavam pessoas para agradar os deuses. E não era uma coisa assim, vou te matar para agradar o Deus. Não era assim. Pessoas eram escolhidas, pessoas especiais que tinham seu sacrifício em troca de uma boa colheita, em troca dos deuses ficarem ali calminhos, não se enfurecerem com a civilização maia, não se enfurecerem contra a população. Então, algumas pessoas elas eram sacrificadas, certo? Em prol do coletivo. E aí não entra essa questão. Tudo bem que eu acredito que uma vida vale mais do que qualquer outra coisa, mas aí a gente não vai colocar em xeque, não vai discutir como pensava aquele povo, como aquele povo via essa questão do sacrifício. É uma questão cultural que é melhor a gente não mexer nesse balaio, é só a gente tentar entender como é que funcionava. Outra questão da cultura muito legal é que eles eram assim experts em arquitetura, eles manjavam muito. Tanto é que era uma das civilizações mais sofisticadas pré-colombianas. Antes de Colombo chegar, já existia ali cidades muito bem produzidas, muito bem arquitetadas. As cidades maias elas tinham até esgoto, coisa que não tinha na Europa. Não é o esgoto como a gente conhece hoje, passando por debaixo da terra sem ninguém ver, mas canaletas, uma espécie de meio-fio, onde passa a água, e já existiam
na civilização maia. Os maias já pensavam nesse escoamento da água e até na questão do sacrifício, em como esse sangue iria escoar ali de cima dos seus templos religiosos. Templos esses que pareciam muito com as pirâmides do Egito. A disposição norte, sul, leste, oeste, ela é exatamente igual. Inclusive, as pirâmides maias, elas são diferentes das egípcias porque elas não têm aquela ponta, elas são planas em cima, ela tem um planalto e ela tem um objetivo diferente das pirâmides egípcias. Enquanto as pirâmides egípcias, que a gente viu lá no 6º ano, elas servem como túmulo dos faraós ou túmulo de alguma pessoa que tivesse riquezas para guardar ali, os maias eles já usavam as suas pirâmides para cultos religiosos. Era uma espécie de altar religioso para os seus cultos mais importantes. Bem, além de manjar muito de arquitetura, eles também sacavam pra caramba de matemática. Matemática era com os maias. Inclusive, os maias, eles tinham noção do número zero, coisa que nem os romanos tinham. Os romanos não representavam o zero. Poucos povos da antiguidade representavam o número zero, ou nada, o sem ter coisa alguma. Isso não era representado por muitos povos. E os povos maias, os maias, eles representavam o zero. Isso para matemática era um avanço assim muito considerável, você representar o nada, o não ter. Outra coisa que os maias também eram bem avançados era na questão de olhar para o céu, né? Eles olhavam para o céu, a astronomia. Eles observavam as estrelas, as suas disposições, as fases da lua, para que eles pudessem plantar, para que eles pudessem ter filhos. Eles observavam muito o céu e isso fez com que eles elaborassem um calendário perfeito, muito parecido com o calendário que a gente tem hoje, com 365 dias. Para ser bem sincero, não foi um calendário elaborado pelos maias, foram 2 calendários. Eles tinham 2 calendários, o calendário solar, que eles chamavam de Raab, e o calendário religioso, que era o Tzolk'in. Esses 2 calendários, eles formavam um ciclo e eles acreditavam que em 52 anos, que era o tempo que esses 2 calendários demoravam para se encontrar de fato, porque eram calendários com uma quantidade de meses e de dias diferentes, então eles demoravam para se encontrar a cada 52 anos. Então eles acreditavam que um ciclo novo se iniciava a cada 52 anos. Então eles acreditavam numa situação cíclica, que tudo aconteceria e se repetiria com pessoas diferentes de formas diferentes. Quando os espanhóis chegam, eles ficam sem saber o que está acontecendo, porque em nenhum outro ciclo aconteceu algo parecido. E aí a gente tem a decadência desse povo tão sofisticado, né, tão avançado na questão da arquitetura, tão avançado na questão da matemática, tão avançado na questão de olhar para o céu, né, de olhar as estrelas. Eles simplesmente somem e os historiadores não sabem ao certo o que aconteceu com esse povo. Existem diversas teorias que defendem que os maias simplesmente se mudaram de um lugar para o outro, quase que todo mundo ao mesmo tempo, foram de um ponto ao outro da Mesoamérica, abandonando algumas de suas estruturas. Outras teorias dizem que eles, de fato, sucumbiram diante da fome, eles morreram de fome, pelo fato de desgaste da terra, pelo fato de uma superpopulação, né, deles terem crescido muito populacionalmente, ou simplesmente por ter acontecido um desastre natural, uma doença coletiva, que era muito comum com a chegada dos espanhóis. Os espanhóis chegaram no continente americano e começaram a disseminar doenças que não existiam até então, que os índios nunca tinham enfrentado, como uma simples gripe ou a varíola, por exemplo. Mas essa é uma outra história que fica para uma outra ocasião. Espero que tenham gostado da aula. Muita saudade de vocês, mas em breve nos vemos. Um beijo e um queijo para vocês. Tchau, tchau!